Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Brookfield era uma cidade onde tudo parecia pacífico à primeira vista. As casas estavam perfeitamente alinhadas, as ruas eram limpas e as lojas fervilhavam. No entanto, sob essa fachada tranquila, certas tensões sociais fervilhavam, invisíveis para aqueles que olhavam apenas para a superfície. Naquele dia, o sol se punha no horizonte, lançando uma luz dourada sobre a rua principal e, com ela, a sombra de um policial conhecido por sua dureza. O policial Daniel Harper. Harper não era apenas arrogante, ele se considerava intocável. Seus colegas o evitavam, e o público estava bem ciente de seus acessos de hostilidade, especialmente contra aqueles que ele considerava inferiores. Durante uma patrulha, Harper notou um homem caminhando calmamente pela calçada. Marcus Johnson, um homem negro bem vestido, com um olhar tranquilo e confiante. Para Harper, essa calma era provocativa. Sua mente limitada interpretou essa serenidade como um desafio. Ei! Você aí! Pare! Gritou Harper, pegando seu caderno e avançando agressivamente. Marcus ergueu os olhos, relaxado, mas atento. Não se apressou, não tremeu, não demonstrou medo. Sim, senhor policial, respondeu Marcus com a voz calma e serena, como se soubesse exatamente o que ia acontecer. Os transeuntes começaram a diminuir o passo, intrigados. Alguns pegaram seus celulares, pressentindo que a cena estava prestes a se transformar em um escândalo. Harper, frustrado com o silêncio e a dignidade de Marcus, deu um passo à frente, impondo sua presença. Sem que Harper soubesse, Marcus acabará de ser nomeado o novo chefe de polícia de Brookfield. Um cargo que ninguém ousara imaginar para um homem negro naquela cidade conservadora. E naquele exato momento, a arrogância de Harper estava prestes a se chocar com uma realidade para a qual ele não estava preparado. O vento do final da tarde trazia consigo uma tensão palpável. Um confronto inevitável estava se formando e para Harper, a lição seria tão humilhante quanto definitiva. A calçada de rua principal de repente, pareceu estreito demais para conter a tensão que se acumulava entre o oficial Daniel Harper e Marcus Johnson Harper, com o caderno na mão, tinha o rosto vermelho de raiva e orgulho ferido. Estou prendendo você por... Harper começou hesitando por um momento, buscando uma razão que não existia. Seu tom era condescendente, quase desdenhoso. Marcus olhou para ele calmamente, com as mãos relaxadas ao lado do corpo. Por que está me prendendo, policial? Eu não fiz nada de errado. Harper sentiu seu orgulho ferido. Deu um passo à frente, usando sua altura imponente, como se quisesse intimidar Marcus. Estou perguntando. Você acha que pode andar por aí como se estivesse acima da lei? Marcus esboçou um leve sorriso. Eu ando por aqui como qualquer outra pessoa. Mas você parece confundir autoridade com intimidação. Naquele instante, Harper fez um movimento repentino, querendo demonstrar sua superioridade física. Mas Marcus, aparentemente sem esforço, recuou ligeiramente, esquivando-se facilmente do ataque. A agressividade de Harper, embora brutal em sua intenção, não causou pânico em Marcus. Os transeuntes começaram a pegar seus celulares, alguns chocados, outros cochichando entre si. Harper não gostava de ser observado, muito menos humilhado. Mas seu orgulho não o deixou recuar. Ele continuou em voz mais alta. Vocês vão me responder. Marcus, impassível, pegou o telefone e atendeu. A voz do outro lado da linha o chamava para uma reunião urgente com o prefeito de Brookfield. Harper, alheio à conversa, continuou a provocá-lo. O senhor é arrogante e desrespeitoso. Acha que pode ficar assim na frente de um policial? Gritou Harper. Marcus colocou a mão na tela do celular, olhou Harper diretamente nos olhos e disse calmamente. Acho que este é exatamente o momento em que você deve repensar sua atitude. Eu sou Marcus Johnson, e a partir de hoje, serei o chefe desta força policial. Um silêncio pesado e opressivo se instalou. Os transeuntes não podiam acreditar no que viam. Harper congelou, sentindo o chão ceder sob seus pés. O homem que ele tentará humilhar era agora seu superior direto. O confronto, que começara de forma arrogante, acabará de se transformar em completa humilhação. Harper percebeu, numa mistura de choque e vergonha, que seu dia mal havia começado. O silêncio sobre rua principal, aquilo o incomodava profundamente. Harper, ainda paralisado, não conseguia desviar o olhar de Marcus. Os transeuntes murmuravam, alguns caindo na gargalhada, outros sacando seus celulares para filmar a cena. Cada segundo parecia prolongar a humilhação de Harper. Marcus, impassível mas firme, desligou o telefone.
Seu olhar calmo, porém penetrante, percorreu Harper como se quisesse mostrar que ele não tinha mais nenhum poder sobre a situação. Agente Harper, você acaba de aprender algo importante. Eu sou o novo chefe de polícia de Brookfield. De hoje em diante você me deve respeito e obediência. Harper sentiu o rosto corar intensamente, uma mistura de raiva e vergonha. Seus colegas, que acabavam de chegar ao local após ouvirem os gritos, observavam incrédulos. Alguns mal conseguiam conter o riso, outros murmuravam. Ele realmente fez isso. Um grupo de transeuntes começou a filmar Marcus e Harper. O vídeo, gravado de todos os ângulos, viralizou na cidade em poucas horas. Harper sabia que não podia apagar aquele momento, que ele ficaria gravado na história da polícia local como um exemplo de arrogância punida. Marcus prosseguiu com a voz calma, mas autoritária. Seu comportamento hoje é inaceitável. Você escolheu a arrogância em vez do respeito. Aqui, nesta força policial, não há lugar para quem abusa do poder. Você terá que melhorar, ou sair. Sem conseguir falar, Harper apenas gaguejou desculpas que pareceram ridículas diante da dignidade de Marcus. Pela primeira vez em sua carreira, ele sentiu o peso de seus atos. Medo, vergonha e arrependimento, tudo ao mesmo tempo. Naquele exato momento, Marcus fez um gesto sutil, porém simbólico. Estendeu a mão em direção a Harper. Não para humilhá-lo ainda mais, mas para mostrar que estava disposto a lhe dar uma chance de redenção, desde que ele realmente mudasse. Harper olhou para a mão estendida, seu orgulho despedaçado, e compreendeu que sua vida profissional acabará de mudar para sempre. A lição era clara: a arrogância jamais teria lugar diante da dignidade, da coragem e do respeito. As câmeras dos transeuntes continuaram filmando, capturando cada detalhe para que toda Brookfield pudesse testemunhar a queda de um policial arrogante e a ascensão de um líder respeitado. No dia seguinte, o nome de Marcus Johnson já circulava por toda a cidade. O vídeo de Harper tentando intimidar Marcus antes de perceber sua autoridade viralizou nas redes sociais e nos noticiários locais. Cada reprise mostrava Harper arrogante e com o rosto vermelho de raiva, enquanto Marcus permanecia calmo e sereno. Na delegacia, Harper entrou hesitante. Seus colegas já não o olhavam da mesma maneira, alguns demonstravam compaixão, mas muitos não escondiam mais o divertimento. O respeito que ele inspirava pelo medo evaporou-se num instante. Marcus o aguardava em seu escritório, com a mesma expressão calma de seu primeiro encontro. Ele não deixou espaço para discussões desnecessárias. Agente Harper, espero que tenha entendido o que lhe disse ontem. A polícia não é um palco para o seu ego. Aqui respeitamos a todos e todos respeitam as regras. Harper, incapaz de responder de imediato, baixou a cabeça. Sentiu uma profunda vergonha, como se cada segundo de sua vida gasto intimidando os outros estivesse voltando para assombrá-lo. Mas Marcus não estava lá para humilhá-la ainda mais. Ele entregou a Harper uma folha de papel. Este é um programa de treinamento sobre liderança e respeito aos cidadãos. Vocês participarão dessas sessões. Se quiserem permanecer nesta força policial, vocês precisam mudar. Harper aceitou seu orgulho ferido misturado a um sentimento estranho, um primeiro vislumbre de humildade. Ele compreendeu que o verdadeiro poder não vinha do medo, mas do respeito e do autocontrole. Nas semanas seguintes, Harper participou de sessões de treinamento, observando Marcus em ação. O novo chefe estava reformando a força policial, implementando programas para reduzir os abusos de poder e promover a justiça. Harper viu colegas que antes desprezava assumindo seus cargos com orgulho, inspirados por Marcus. Aos poucos, Harper aprendeu a se controlar, a ouvir e a respeitar os outros. Foi doloroso e humilhante, mas necessário. Sua arrogância caiu por completo e com ela surgiu a possibilidade de um novo começo, uma chance de redenção. E por toda a cidade de Brookfield, a história do oficial arrogante e do líder respeitado tornou-se uma lição. A arrogância pode ser esmagada pela dignidade e pela coragem, e até mesmo os mais orgulhosos devem um dia encarar as consequências de seus atos. Passaram-se semanas e a força policial de Brookfield já não era a mesma. Sob a liderança de Marcus Johnson, os métodos mudaram, os preconceitos foram confrontados e os abusos de poder foram reduzidos. Toda a cidade sentiu essa mudança, e até os cidadãos mais céticos começaram a confiar na polícia. Harper, antes arrogante e autoconfiante, havia se tornado um homem diferente. Sua vergonha inicial se transformará em humildade e respeito. Ele auxiliava Marcus em patrulhas, treinamentos e reuniões, aprendendo a ouvir em vez de impor sua vontade. Cada decisão que tomava era agora deliberada, cada palavra calculada. Certo dia, durante uma cerimônia oficial na prefeitura, Marcus discursou para toda a força policial e para os cidadãos.
Ele falou sobre respeito, responsabilidade e mudança. Então, dirigiu-se a Harper. O policial Harper iniciou sua jornada rumo à redenção. Ele compreendeu que a autoridade não é um direito, mas sim uma responsabilidade. Eu elogio seus esforços. Harper, com o rosto vermelho, mas os olhos brilhando com uma determinação recém-descoberta, deu um passo à frente e pronunciou algumas palavras simples, porém sinceras. Peço desculpas pelo meu comportamento passado. Aprendi que a arrogância destrói, mas o respeito constrói. Obrigado por me darem uma chance de mudar. Os aplausos foram longos e sinceros. Pela primeira vez, Harper sentiu o orgulho de um homem que conquistou respeito não pelo medo, mas por suas ações. Marcos sorriu, satisfeito. Ele sabia que a verdadeira liderança não se tratava de humilhar ou impor, mas de inspirar e guiar. Harper era a prova viva de que até os mais orgulhosos podiam se transformar. A cidade de Brookfield, testemunhando essa transformação, compreendeu que a arrogância, confrontada com dignidade e coragem, só poderia ruir, e que às vezes as lições mais humilhantes se tornam os ensinamentos mais poderosos. Marcos e Harper, antes adversários nas ruas, agora eram parceiros no sistema judiciário. E para Harper esse novo começo não era apenas profissional, era um renascimento pessoal.